Eu cresci pela diferença, de aceitar a diferença nos outros e incorporar aquelas coisas. Isso é uma coisa que eu falo para minhas filhas também. Isso eu já passo adiante, que a graça da vida está na diferença, né? Não no igual. Até os meus 14, 15 anos, eu não dava a menor bola para música. Música não participava da minha vida, da minha infância, a minha adolescência. Ao contrário dos meus colegas todos de música. Não, eu ouvia pelo rádio, programa da Rádio Nacional, e eu ouvia Luiz Gonzaga, ouvia não sei quem. Eu não ouvia nada, achava isso tudo um saco, achava chato. A época da música era a época do samba-canção, Dorival Caymmi, aquilo pegou com 12, 13, eu achava chatíssimo, não tinha nada a ver com isso. Quando apareceu o rock and roll também, Elvis Presley, eu não me interessei para aquilo. Eu gostava de ler, de escrever, de desenhar, de artes plásticas, cinema, adorava. Música não fazia parte da minha vida. Até que eu ouvi João Gilberto. Aí mudou tudo. Aí fiquei maníaco por música. Quando eu ouvi João Gilberto cantando Chega de Saudade, num rádio Espica, em São Paulo, os primeiros rádios de pilha, numas férias em São Paulo, eu fiquei louco com aquilo, adorei. Aí já fiquei completamente... Eu sou escorpião, dizem que é um signo passional, que entra... Aí entrei no negócio de música, estudei violão com Roberto Menescal, e tudo tocava o dia inteiro, ninguém aguentava. Então era muito esforço, pouco talento. Não quis ser músico profissional até com 16, 17 anos, mas a minha turma era muito forte, era o Edu Lobo, o Chico Buarque, o Dori Caymmi, essa era a minha turminha de Rio, ninguém tinha música gravada. Eu falei, com esse pessoal aí vai ser duro, hein? Eu era muito esforçado, mas nunca tive um talento musical. Aí comecei a fazer letras para o Dori Caymmi, falei, vou cair fora, que eu escrevia legal, e comecei como letrista. Aí a música não só entrou na minha vida, como ocupou quase todos os espaços. Eu comecei as trilhas de novela, não tinha. Novela era... O sonoplasta pegava um disco qualquer lá, botava música americana, trilhas de filmes, era assim. Nós começamos com o Boni e o André Midani na TV Globo em 70, Daniel Filho, grande participação nisso. Viemos com essa ideia de vamos produzir trilha especial para a novela. A primeira novela foi O Véu de Noiva, com a Regina Duarte e Cláudio Março, que era sobre corridas de automóvel e tal, e eu produzi a trilha que tinha músicas do Chico Buarque, tinha Irene, do Caetano, tinha Gente Humilde, isso tudo foi para a novela. O disco foi um estrondo, vendeu 100 e tantos mil discos em 1970, e abriu o caminho, virou... Depois fiz o Verão Vermelho, fiz umas 5, 6 trilhas de novela. Quem cantava a abertura do Verão Vermelho era Elis Regina, e fiz, eu acho que umas 5 ou 6 novelas. O negócio da novela era tão bom, que a TV Globo acabou fazendo ação livre, exclusivamente para produzir trilhas de novela. E eu era produtor da Philips, hoje Polygram, trabalhava com o André Midani, que é um dos grandes homens de disco do mundo, hoje é presidente da Warner em Nova York. E a TV Globo falou, você vai trabalhar agora vai fazer as trilhas para nós, para Som Livre. Eu falei, não, de jeito nenhum, eu vou continuar trabalhando para a Philips, que eu tenho uma lealdade com os caras. E o Walter Clark e o Boni respeitaram essa história, foi bacana. Eu perdi milhões nessa decisão, né?
mas não me arrependo. Vivia pelo chão, desenhando, pintando, lendo. Isso é que era a minha vida. Eu gostava, eu ficava quieto sozinho, horas. Gostava muito de bichos, imaginava muitas coisas. Eu ficava sozinho muito bem. Nunca me chateei com isso. Isso até ao começo da adolescência, eu gostava de esporte, né, de jogar futebol, jogava mal, era goleiro, imagina, desse tamanho de goleiro. E ainda tinha medo de levar bolada. Gostava de rádio, eu via o programa do Chacrinha no rádio, ficava maravilhado, porque eu imaginava que tinha realmente um cassino com centenas de pessoas. Aí o Chacrinha fazia o programa sozinho na rádio, com um sonoplasta, ele sonoplasta, eu adorava aquilo, ouvia no rádio. De noite eu via aqueles programas de Balança Mais Não Cai, do Max Nunes, da Haroldo Barbosa. Eu gostava dessas coisas, como eu te disse, música, quando entrava a música eu trocava de estação, que eu achava chato aquilo. Então fui uma criança muito amada também, que minha mãe, meu pai tenho 2 irmãs, a gente sempre teve uma vida, no início, uma vida assim, modesta, simples, nunca faltou nada a gente. Meu pai era jornalista primeiro, ele começou com jornalista, depois que se formou advogado, que eu já era nascido. E tudo eu tenho lembranças boas da minha avó, a família do meu pai é uma família de intelectuais, de São Paulo, de faculdade de Direito. Meu avô participou da Semana de Arte Moderna de 22, o meu outro avô, parte da minha mãe, também era político, jornalista, trabalhava com Oswaldo de Andrade. Então, era gente de vida modesta, mas muito rica intelectualmente, uma vida muito boa que a gente foi tendo. Depois, ao longo da minha adolescência, meu pai foi melhorando de vida, foi crescendo, tudo. Nunca, graças a Deus, nunca me faltou nada, não tive inveja das pessoas e fui seguindo o meu caminho. Assim. A época mais difícil da minha vida, talvez ali entre os 15, os 20, 21, assim, quando eu não sabia o que eu ia fazer. Que eu não ia ser advogado, eu não tinha talento suficiente para ser músico, e eu não estava começando a escola de desenho industrial, mas estava com cabeça em cinema, e é uma fase de muita angústia, eu me achava muito feio, muito sem graça, e tudo minha mulher que fala, olha, que gracinha, que bonitinho que eu era, agora que estou um sapo velho. Eu falava, que besteira, quanto tempo que eu perdi ali, tão bonitinho, um garoto simpático ali, mas era todo meio tímido, né? Eu sempre tive um espírito assim, conciliador, num bom sentido, melhor a palavra, mais que conciliador, harmonizador. Tanto que as pessoas, meus amigos, pessoas que me conhecem mais, sabem que poucas coisas me incomodam mais que ver 2 amigos meus brigando, ou brigados ali, eu fico e murcho um para o outro, cara, não foi bem isso, é aqui, o cara é legal, isso já passou, vamos para lá, eu gosto de harmonizar, tenho grande prazer nisso e tenho um talento para essa harmonização. Todos os lugares que eu passei, eu dirigi dezenas de shows de discos, trabalhando com 20, 30, 50 músicos, equipes de televisão enorme. Eu não tenho lembranças de brigas. Tudo que eu queria em televisão, ou coisas que eu dirigi, discos, shows, eu consegui tudo no papo ali. Vem cá, não é bem isso. Nunca dei um grito. Uma das coisas que eu me orgulho na minha vida é que eu fui objeto de carinho e delicadezas imensas de grandes truculentos históricos, como o Glauber, como o Nelson Rodrigues, como o Paulo Francis, né? As pessoas, o Francis, que foi minha última grande guru dessas amizades, e todas as pessoas tinham medo, tinham pavor do Francis.
E eu também, a minha geração também, que ele era o Paulo Francis, era o ídolo da nossa geração. Quando eu conheci o Francis, imediatamente ficamos amigos. Toda vez que eu ia a Nova York, eu procurava ele. Poucas pessoas na minha vida foram tão delicadas comigo, tão amorosas, tão simpáticas, tão pacientes, como o Paulo Francis, que era um monstro de coisa. Fizemos programa de televisão juntos, ele falava aquelas barbaridades, tudo. Eu ria na cara dele. Ele nunca ligou, nunca teve um bate-boca comigo. Isso é um presente na vida de uma pessoa, você saber que você está num lugar, e às vezes que eu ajudo muita gente também, porque eu fui muito ajudado e continuo sendo muito ajudado pelas pessoas, e eu sigo uma regra: cruzou no meu caminho ali, precisou de ajuda, eu ajudo. Em 73, que eu comecei no Globo, um jornal muito conservador e muito popular, numa época de uma ditadura mais aguda, da censura, da ditadura toda. Então eu achei que era importante eu defender um espaço mais liberal dentro de um jornal conservador, e eu nunca perdi meu tempo para falar mal do show que já aconteceu, que está morto, que não vai acontecer nunca mais. E eu preferia sempre usar meu espaço e o tempo do leitor, que eu achava precioso aquilo, para jogar um pouco de luz nas coisas que estavam marginalizadas. Mesmo quando eu não gostava de coisas, eu falava mal das coisas, sempre tive um grande respeito pelo... Nunca ofendi ninguém. Isto é um picareta, eu jamais falei isso, e falei coisas até muito mais duras do que isso, mas sempre com educação e respeito. Eu queria revelar gente nova e dei muito espaço na minha coluna para muita gente que estava começando, que era difícil e tudo, que não tinha espaço. E as críticas que eu fiz a várias coisas, a cinema, a teatro, que eu sou meio metido a querer falar de tudo ali, não é que eu conheça muito, mas sempre tive esse cuidado para não machucar as pessoas. Para que isso? Talvez porque eu sempre tive dos dois lados do balcão, eu era compositor também, e eu tomei uma vaia no Maracanãzinho quando ganhei o Festival da Canção. Eu, Dori Caymmi e a Nana Caymmi, metade do Maracanãzinho vaiava a gente. Aquilo foi um marco na minha vida. Agradeço a Deus essa vaia, porque baixou minha bola ali imediatamente, e acho que é ali que eu entendi a coisa de como dói ser vaiado, como dói viver essa humilhação pública, né, de você ser vaiado. Eles não estavam vaiando a mim, nem a Nana, nem o Deus. O público vaiava porque queria que uma outra música ganhasse. Não era mais eu que estava ali no palco, e foi uma surpresa ver aquela gente vaiando tudo. Acho que ali foi um momento decisivo na minha vida. Eu tinha 21 anos. Acredito em Deus, acredito na providência divina, acredito no mistério, não tento desvendar os mistérios, acho que o mistério existe para ser mistério. Acho que fui desenvolvendo uma boa capacidade de aceitação do que a vida me dá. Eu não sou uma pessoa de reclamar, entendeu? Eu sempre acho que poderia ter sido pior. Eu sempre agradeço a Deus, ao meu anjo da guarda, aos meus santos católicos, meus santos de candomblé, todos os anos de budismo que eu estudei e que me exercitei naquilo. Tenho enorme simpatia pelos Hare Krishna, aprendi muita coisa com eles. Imagina se eu vou fazer a distinção do cara que
que é protestante, o outro que é católico, o cara do candomblé. Imagina, isso nunca passou pela minha cabeça de discriminar. Eu aceito também a ajuda do que vem, e eu acho que é o jeito de você não sentir com a bola muito cheia. Imediatamente eu penso, quando vem aquela coisa, ai, que bom, pô, tô bárbaro, que beleza, não sei o que, tá tudo por um fio aqui, daqui um minuto não posso não estar, e eu tenho minhas filhas, tenho meus pais, tenho minha mulher, tenho meus amigos, tudo, quer dizer, tá tudo por um fio. Então eu tenho que dar graças a Deus a cada minuto de estar vivo, de ter chegado onde eu cheguei, e de todas as coisas que eu recebi. Eu tenho um sentimento de gratidão enorme. Eu tenho compaixão pelas pessoas que não têm fé, porque eu tenho amigos, pessoas que eu adoro, que têm um desespero para acreditar em alguma coisa e não conseguem. Ninguém acredita porque quer, ninguém tem fé porque quer ou porque não quer, porque não consegue. Então, eu acho que essa religiosidade, essa espiritualidade me poupa muita tristeza, muita angústia, muita raiva, coisas inúteis, né? E me dá uma segurança muito grande. Eu acho que eu sou um instrumento da vontade divina, eu faço o que tem que ser feito. Abriu a porta na minha frente, eu entro. Precisou da minha ajuda, eu ajudo. Faço força para ser cada vez mais humilde diante das coisas. Não quero chegar ao supremo orgulho, que é ser, sou o mais humilde de todos, que isso é o supremo orgulho. Televisão é das coisas que eu menos gosto de fazer, de botar a cara mesmo. Eu faço porque eu aprendi e ganho minha vida com isso, não é que me doa. Mas não tenho um prazer, assim, grande um prazer que eu tenho em ler um livro, ler uma música, ouvir um filme. Isso, como trabalho, o que me dá mais prazer na minha vida atualmente é escrever. Talvez a idade, porque é uma coisa mais que eu posso fazer sozinho, né? Posso fazer no meu quarto, meu computador, escrevendo ali e tudo. Eu não preciso de produção, não preciso de direção, não preciso de dinheiro, não dependo do tempo, escrevo de dia, de noite, de madrugada. Eu me sinto muito, me dá grande prazer. Sempre fui uma pessoa feliz, me considero um abençoado, eu dou graças a Deus de tudo que eu tive, mas sofri muito na minha vida. Sofri como um cachorro por causa de romances desencontrados e frustrações diversas, muita droga, loucura. Teve um tempo final dos anos 70 até 82, cheirava feito um louco, bebia e tudo. Eu fui muito infeliz nessa época, muito exuberante, muito eufórico, assim, aparentemente, mas sofria muito, sofria fisicamente, claro, sofria moralmente, sofria de vergonha das minhas filhas, porque eu nunca escondi nada das minhas filhas, as minhas melhores coisas, como as minhas piores. Quando eu pago um mico grande mesmo, que eu pago frequentemente na televisão, quem vive de se exibir está sujeito a micos, né? Então, a primeira coisa que eu falo logo para ela, imagina, olha que falei na televisão, olha que... Ela, mas que ridículo, pai, olha que coisa, a gente ri, se diverte. E nessa época das drogas, de tudo, eu não fui uma exceção, eu era regra naquele tempo, até todo mundo estava nisso. Eu parei com isso muito por causa das minhas filhas, o que me deu força para cair fora. Eu falei, eu não posso ficar roxo num banheiro, apagar, não pode, minhas filhas não podem pagar um vexame desse, entendeu? Às vezes, se você não tem autoestima suficiente para se cuidar, o seu amor pelos seus filhos e tudo pode lhe salvar. Ou seja, as minhas filhas me transformaram, eu podia nem estar aqui hoje, se não tivesse minhas filhas, podia estar um doidão, um drogado. Quantos talentos
maravilhosos, quantas pessoas maravilhosas que foram destruídas, se destruíram por álcool, por cocaína, por ácido, porque derreteu o cérebro das pessoas. Eu me salvei muito por amor às minhas filhas. Eu não tenho inimigos. Olha, vivendo com música e televisão e jornalismo e tudo, eu sempre tive grande respeito pelas pessoas. Isso é muito da educação, do que meu pai me ensinou, a visão que meu pai e minha mãe têm da vida e tudo. Eu tenho uma simpatia natural, assim, que vai ver que é dos baixinhos isso, né? Tem que ser sempre um baixinho simpático. Eu rezo todo dia para as pessoas que eu amo, para os meus filhos, eu rezo para saúde, paz, alegria e amor, na ordem. É o que eu peço para as pessoas que eu mais amo. E antes de eu fazer qualquer trabalho, antes de eu fazer essa entrevista, antes de escrever uma coluna para o jornal, fazer uma letra de uma música, fazer o Manhattan Connection, qualquer coisa, eu rezo, peço inspiração, peço clareza para que o meu trabalho possa alegrar, divertir as pessoas, esclarecer um pouquinho. É isso que eu peço. E dá certo, entendeu? Me ajuda, eu estou aqui diante daquele computador em branco, ali, meu Deus, o que eu vou escrever para esse jornal? Eu rezo, peço ali e vai. E no Manhattan ainda tinha umas orações extras, porque eu tinha medo do Francis se exaltar muito, eu ainda rezava, pelo amor de Deus, para que tudo possa correr em harmonia, que a gente se entenda ali, para o Francis não bata no Caio Blinder e tudo, e também deu certo isso, e eu falava para ele, o Francis, eu rezei para você, e era engraçado isso, mas eu rezo e continuo rezando, para isso.